Enquanto eu abro o tecido, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei essa resposta. Você sabe que se você assistiu os outros episódios, você sabe que pergunta eu vou fazer. Eu assisti alguns. Se existisse uma lei que chamasse Lei Vivi Huber, falaria do quê? Pode ser algumas. Vai mandar bala. Ai, tem desde lei concreta até aquela lei idealizada, né? Lei universal. Todo mundo lei fala uma lei universal, universal. Não fala lei concreta, vai. Vamos Uma lei mudar. concreta? Então tá. Frente a uma dificuldade muito grande que eu tive com a minha mãe, que ficou prostrada na cama por 3 anos, né? Como um bebê, sem tono, sem nada, eu tinha que fazer tudo para ela. Eu descobri que todos os prédios deveriam, por lei, ter um elevador que coubesse uma maca. Porque só a hora que a gente precisa que a gente entende. Ela não podia sentar, porque senão ela morreria. Ela tinha que ficar na horizontal. Então, é uma lei que eu acho que de acessibilidade. Que todo edifício deveria ter um elevador que coubesse uma maca. Então, isso seria uma lei concreta. Uma lei, assim, daquelas idealizadas, aquelas que a gente pensa, que gostaria para o mundo, a lei da igualdade. Sabe a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas, direitos iguais para todo mundo? Eu vejo um mundo muito injusto, isso me dói. Então, assim, a necessidade de infraestrutura, educação, saúde, alimento, sono, todos deveriam ter o necessário. Pelo menos acesso, o necessário. Pelo menos, né? A partir disso, eu gosto da competitividade, eu acho que cada um merece o retorno daquilo que se empenhou para conquistar, né, do seu esforço. Liberdade. Meritocracia mesmo, essa é a palavra, né? Mas eu acho que para chegar nesse ponto, as pessoas têm que ter a estrutura, as mesmas ferramentas, porque daí é uma competição justa. Sim. Né? E a paz. Né? E eu acho que isso leva diminuindo as necessidades e a discrepância tão grande que a gente tem no mundo, eu acho que leva para um mundo mais cooperativo, menos competitivo. E aí eu sou muito da paz. E você acha que essa igualdade que seria buscada por essa lei seria pelo governo mesmo? Pelo cumprimento? Deveria. Ou pela educação e costumes da sociedade? Então, eu penso que o governo tem uma obrigação. Deveria ter. Né? Agora, a consciência, a educação e a conscientização, inclusive de buscar por isso, exigir isso, tem que ser plantada desde cedo. Desde cedo. Por isso que a minha luta... é o que transforma a sociedade, é a educação na infância. As crianças têm que crescer com, eu chamo de macroconsciência. Né? Então, quando você implanta uma macroconsciência, que não é só para você, para o teu núcleo, para a tua família, que aquilo que é bom para você tem que ser bom para o outro também, então você vai ampliando essa macroconsciência, diminuindo a competição, as rinchas que tem, né? Os grupos, os microgrupos, que são muito competitivos cada vez mais, e você vai passando para a colaboração. Eu acho que essa transição da competição para a colaboração e essa macroconscientização é importantíssima a longo prazo. E isso faz a transformação social. Só que, claro, que precisa da base. E a base a gente paga imposto pra caramba, né? A gente precisa desse retorno. Essa é uma das... Falou bonito, ó. Essa é uma das minhas grandes lutas, porque ao colocar o direito nas escolas, que antes era um sonho e hoje, graças a Deus, já eu consegui realizar. Eu dou aula de direito para o ensino médio em escola particular. Infelizmente, não é obrigatória ainda, então escolas, por favor, coloquem eletiva de direito na... podiam fazer isso de psicologia também, né? Direito. Educação financeira, que também já está ficando batida, entre aspas, porque todo mundo está exigindo isso hoje em dia. Psicologia, primeiros socorros, o básico da nutrição, isso para mim tudo é crucial. E tem que ser colocado dentro da escola, porque dentro do seu convívio familiar, cada família tem uma estrutura, cada família tem uma realidade. Muitas vezes os pais não conseguem suprir esse tipo de coisa, porque eles trabalham, porque eles não tiveram isso, enfim. Eu acho que a melhor forma é colocar isso dentro da escola, porque a escola, muito mais do que um tipo de estabelecimento com uma atividade econômica, a escola ela tem uma função social, que é educar.
Sim, E a educação não é para o vestibular, a educação é para a vida, é sim, preparar, é sim, ensinar o que é certo, quais são as regras, o que é certo e é errado, independentemente da religião. sim. É dar o poder de escolha, que eu acho que o ser humano hoje em dia tá tão capado. A gente não tem como escolher as Não, a coisas. gente vive quase uma escravocracia. Exato. É aquela educação industrial ainda É, e de só reprodução, reprodução, reprodução. Aqueles que sim. querem ir na contramão ou inovar são reprimidos. Mas eu tenho muita esperança e muita fé, porque eu acho que as coisas estão mudando e o digital, ele tem muita coisa ruim, mas Mas uma das coisas boas foi isso. tem um lado bom Foi também. democratizar o conhecimento, eu Pensa, acho. pensa só um detalhe: se na época da pandemia, se antes da pandemia, as crianças tivessem uma noção sobre infectologia, e a gente não está falando de infectologia de um médico, né? A Saber gente, tudo a sobre gente um está falando das coisas de básico. base, de brincar, lavar a mão, não, Hábito de higiene, né? higiene, isso, coisas dentro de casa, deixar a sua roupa que saiu num grupo na lavanderia, tal. Talvez tivesse sido um pouco menos agressiva. Não sei se isso é um idealismo meu, mas assim, a nível de educação é fundamental. Mas As tudo vem crianças por quê? precisam ter uma Tudo, boa estrutura, um bom muita coisa. núcleo. Lógico, não vou falar que a pandemia foi boa, mas muita coisa foi transformada por conta da pandemia. Eu Sim, mesma perdi uma pessoa que eu amo muito para esse Covid de sim, bosta, mas que eu acho que transformou muito o convívio corporativo, o convívio escolar e o familiar, porque a família sim. começou a enxergar que a educação não é terceirizada para a escola e vice-versa. Não é, exatamente. A escola tem que transmitir informação para a criança saber como usar aquilo. Uhum. Mas ela vai ter o exemplo onde? Em casa, então, a escola só transmite informação. Exato. Como ela Vai vai usufruir absorver? está totalmente lastreado pelo como ela vive na casa dela, a Com orientação que ela tem em certeza. casa.